Vamos abrir as nossas Bíblias para Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Não sei se é retorno, mas eu estou me ouvindo baixo. Não sei se os irmãos estão ouvindo bem. Gênesis capítulo 21, versículos 1 a 21. A gente leu durante a leitura Gênesis capítulo 16, de 1 a 14, que é a primeira parte da história de Agar. E agora nós vamos ver a segunda parte da história de Agar em capítulo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que ele havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que ele nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Vamos orar. Ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra para estudarmos, ó Deus, a história de Agar, uma serva gentia que não era do Teu povo, mas que o Senhor a acolheu. Ó Deus, assim como o Senhor, nós também que não somos de Israel, o Senhor nos acolheu por meio do Teu Filho Jesus. Nós somos gratos e alegres por estarmos aqui essa noite unicamente por causa daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Nós queremos, ó Deus, te pedir que o Teu Santo Espírito, que inspirou a Tua palavra, que habita em nós, também nos auxilie agora a compreendê-la. Ó Deus, e não somente compreendê-la intelectualmente, mas que o Senhor opere transformação em nosso coração, ó Deus, que o Senhor possa trazer confrontação a irmãos que estão aqui, a cada um de nós que precisamos ser confrontados com o nosso pecado. Que o Senhor, Deus, também por meio dessa mensagem, pelo Teu Espírito que conhece cada coração, possa confrontar aqueles que estão abatidos. Deus, pelo poder do Teu Espírito também nós te rogamos
que o Senhor opere salvação naqueles que estão aqui que não te conhecem, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor seja comigo, que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos para proclamar a tua palavra em verdade. Ó Deus, nós te rogamos por Jesus Cristo, no nome dele. Amém. Alguns anos atrás, o mundo observou e comemorou um encontro amigável entre dois presidentes. A cena foi uma cena marcante entre o presidente da Coreia do Sul e o presidente da Coreia do Norte, quando os dois cruzaram a fronteira daqueles dois países e apertaram as mãos. O fato é que a Península Coreana tem vivido uma constante tensão desde os anos 1950, quando ocorreu a Guerra da Coreia, na esteira dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Então, esse acontecimento é especialmente marcante porque, recentemente, o mundo viveu sob a ameaça de uma terceira guerra mundial, enquanto Donald Trump, que é aliado da Coreia do Sul, e Kim Jong-un, o presidente da Coreia do Norte, que é aliado da China e da Rússia, dois grandes poderes, estavam trocando farpas e ameaçando uma guerra nuclear. Todas as câmeras estavam voltadas, apontadas para a fronteira entre as Coreias, para captar aquele momento único em que, pela primeira vez desde a divisão, os presidentes de ambos os países pisaram em solo, até então, inimigo. Certamente todo esse movimento foi coordenado com a imprensa mundial. Afinal, era um evento histórico, mas eu suspeito que existia um outro fator por trás da necessidade de realizar aquilo como um ato público, à luz do dia, aos olhos do mundo inteiro. E esse é o fator segurança. E para ilustrar esse fator segurança nessa situação, os irmãos devem conhecer, por exemplo, o site de vendas OLX, que é um site em que você tem um objeto, talvez usado, que você não quer mais, e coloca para vender, e outra pessoa entra em contato com você para comprar. E lá em Fortaleza, pelo menos, a gente usava muito isso aqui, compramos várias coisas, e normalmente, você marca com a pessoa para trocar o produto pelo dinheiro na sua casa ou no local público. Normalmente você opta por um local público que tenha movimento. Você, obviamente, não confia na pessoa com quem você está negociando. Então, você quer se certificar da sua segurança. Você convida 3 amigos, coloca eles de tocaia, cada um no ponto do shopping, com os radinhos, se comunicando com o microfone escondido que está em você, atentos para caso aconteça alguma coisa, eles virem atacar o inimigo. Claro que você não faz todo esse exagero, mas mais ou menos essa é a ideia. Tem gente me vendo. Você quer a segurança de que tem alguém vendo você, tem alguém ouvindo você e pronto para agir em seu favor. Então, Kim Jong-un e Moon Jae-in, que eram os presidentes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, não passaram a confiar um no outro do dia para a noite depois de 70 anos de conflito. Então, um ato público não somente era apropriado por causa da importância da ocasião, mas também para a segurança de ambos, baseada na certeza de que o mundo em geral estava observando e aqueles que podiam protegê-los também estavam observando. Caso algo desse errado, eles estavam vendo, ouvindo e prontos para agir. Nós vivemos num mundo de trevas, um mundo de insegurança, marcado por medo. Nós tememos não somente pela nossa própria vida, mas também pelas vidas daqueles que nós amamos, pelos nossos filhos e familiares. Nós, pais, certamente tememos e sofremos pelos nossos filhos. As mães, especialmente, muito mais do que os pais, tendem a se preocupar mais, a sofrer mais, a ficarem mais aflitas, mais abaladas por aquilo que acontece com seus filhos. Nós, como pais, precisamos aprender sobre essa compaixão maternal e como Deus se preocupa de forma especial com mães piedosas que sofrem por causa dos seus filhos. Então, hoje nós iremos estudar a história de Agar. E nós vamos extrair lições sobre Deus, sobre quem Deus é e como isso pode oferecer esperança não somente a mães como Agar, mas a cada um de nós. A história é a respeito de uma mãe, mas as lições são a respeito de Deus, por isso todos nós podemos ser edificados. Nas narrativas de Gênesis capítulo 16 e Gênesis capítulo 21, que nós vamos explorar hoje, nós vamos
encontrar duas certezas a respeito de Deus que nos dão esperança em meio ao sofrimento e à insegurança. Duas certezas a respeito de Deus que nos dão segurança em meio ao sofrimento e à insegurança. A primeira se encontra na primeira narrativa em Gênesis capítulo 16, que é a certeza de que Deus vê a nossa dor. A certeza de que Deus vê a nossa dor. A história de Abraão é fascinante. Após Deus destruir o mundo inteiro no dilúvio de Noé, Deus aparece a Abraão na região da Mesopotâmia. E ele chama Abraão a deixar sua família, os seus parentes, para ir a uma terra chamada Canaã, que ele não conhecia. E Deus prometeu a Abraão bênçãos pessoais, uma grande família, uma terra, que ele tornaria Abraão uma grande nação, e determinou que através de Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Com a fé que ainda precisava ser refinada e aperfeiçoada, Abraão partiu com sua família e chegou até Canaã. Diante da sua primeira prova que Abraão teve na terra, a fé de Abraão em Deus vacilou. Logo que Abraão chegou, aconteceu uma fome em Canaã. E Abraão se viu forçado a se mudar para o Egito. E lá, Abraão se valeu não da sua confiança em Deus, mas da mentira para poder proteger a sua vida. Ele temeu que Faraó, quando visse a sua amada Sara, que era uma mulher bonita, ele fosse matar Abraão para adicionar ela ao seu harém de esposas. Então ele mente naquela situação, não revela a natureza da relação entre eles dois, e Faraó decide se casar, já que ela não é esposa de Abraão, pelo que ele diz, com Sara. Deus intervém na história. Deus manda pragas sobre o Egito, não as 10 pragas de Êxodo, mas ele manda pragas para o Egito e não permite que Faraó possua Sara e protege a eles dentro daquela situação, mesmo Abraão tendo falhado na sua fé. E ainda Abraão retornou ileso e suprido de grandes bens quando foi de volta para Canaã. E o tempo passou e Deus reforçou a sua promessa de que a descendência de Abraão seria uma grande descendência, numerosa como as estrelas do céu. Em Gênesis capítulo 15, Deus faz uma aliança incondicional. Deus ratifica uma aliança com Abraão. Deus manda Abraão sair. Abraão, sai, olha lá fora, vê se você consegue contar todas as estrelas do céu. Pois se você não pode contar, é assim que vai ser a sua descendência. Ela vai ser numerosa como as estrelas do céu, numerosa como a areia do mar, tão grande que ninguém poderá contar. E Deus entra numa aliança unilateral e incondicional com Abraão, confirmando a promessa lá de Gênesis capítulo 12. Mas a fé de Abraão, mais uma vez, vacilou. E junto com Sara, ele resolveu dar um jeitinho de assegurar que a promessa de Deus de uma descendência se cumprisse. Afinal, Abraão já tinha 85 anos de idade. E Sara, para completar, era estéril, não podia ter filhos. E é aqui que Agar entra na história. No Gênesis capítulo 16. Sara tem uma ideia brilhante. Já sei o que eu vou fazer. Ela tem a ideia de seguir uma prática comum na sua cultura, na cultura em redor onde eles viviam ali, que era permitir que o marido tivesse relações com uma das escravas para gerar um descendente que uma mulher estéril não poderia gerar. Então, Sara deve ter pensado, já se passaram 10 anos desde que a gente saiu, desde a promessa, nós mudamos para cá, nenhum sinal de Deus cumprir a sua promessa, então por que nós devemos esperar por isso? Por que nós não podemos dar um jeitinho e resolver essa situação? Todo mundo ao nosso redor faz isso. Todo mundo que não tem condições de ter filho dá o seu marido a uma escrava para poder gerar descendência. Afinal, legalmente, segundo a lei, o filho que Agar gerasse seria de fato de Sara, por ser ela uma escrava. Então ela pensou, então isso vai contar como cumprimento da promessa de Deus. Então, Sara fica animada. Está aí, a ideia é boa, vai lá, Abraão, vamos fazer isso. E Abraão abraçou a ideia da sua esposa passivamente, teve relações com Agar e a engravidou, e ele entrou na onda junto com Sara do todo mundo faz isso.
E ele esqueceu da constatação que as nossas mães, nossos pais geralmente fazem com a gente quando a gente quer fazer uma coisa. Mãe, pai, está todo mundo fazendo, por que eu não posso fazer? E as nossas mães, nossos pais dizem o quê? Você não é todo mundo. Abraão e Sara não eram todo mundo. Eles haviam sido escolhidos por Deus. Eles haviam recebido promessas de Deus. Eles haviam entrado numa aliança especial com Deus. E você e eu devemos lembrar que nós não somos todo mundo. Como povo de Deus, se nós simplesmente absorvermos as práticas e os padrões do mundo, a nossa luz será encoberta, o nosso sal perderá o sabor e, como consequência, Deus não será glorificado por meio de nós. Quando nós tentamos empregar essa mente de advogado, de querer achar brechas nos planos de Deus para poder impor o nosso cronograma aos planos de Deus, as consequências podem ser muito amargas e dolorosas. E nós corremos o sério risco de Deus dar a nós o que nós queremos. Nós corremos o sério risco de Deus dar a nós o que nós queremos. E isso acontece mais do que nós imaginamos e aconteceu com Sara. Deus deu a Sara o que ela queria. Agar, sua escrava, teve um filho e, vendo que ela tinha engravidado de Abraão, ela se ensoberbeceu e desprezou a sua senhora. Então Sara, do alto da sua posição, não engoliu o desaforo, não aceitou a consequência da sua ideia mirabolante. Então ela protestou com Abraão. Abraão, que é isso? Essa mulher agora se orgulha contra mim? Então ela exige de Abraão que ele escolha entre uma das duas. E Abraão olha para essa situação e ele olha de uma forma passiva. Ele abre mão de resolver a situação por ele mesmo e ele diz, está aí a tua serva, faz com ela o que você quiser. Ele entrega a questão nas mãos da sua esposa. Então, Agar foi humilhada por sua senhora Sara e se viu forçada a fugir da fúria da sua senhora. O plano infalível de Sara havia ido por água abaixo. Agar, grávida, humilhada e temerosa, agora perambulava pelo deserto carregando aquele que a Sara pensava que seria quem cumpriria a promessa de Deus. E ela decide ir rumo ao Egito, perambulando no deserto escaldante, sofrendo as consequências também do seu próprio orgulho. Sara estava sofrendo as consequências da sua ideia mirabolante e Agar estava sofrendo as consequências do seu próprio orgulho. Agar foi uma mãe sofredora, mas nós não podemos atribuir todo o seu sofrimento ao tratamento injusto ou pelo menos desproporcional de Sara e ignorar a parte que ela teve na aflição, que era consequência do seu próprio pecado. Nem todo sofredor, como a gente vê na história de Agar, nem todo sofredor é meramente uma vítima da maldade que os outros fazem contra ele. Como Agar, muitas vezes nós sofremos por causa de nós mesmos, como uma justa consequência dos nossos próprios pecados. Mas mesmo quando nós sofremos como consequência dos nossos próprios pecados, isso não significa que a misericórdia e a compaixão de Deus não possam nos alcançar, mesmo nessas situações. E o mais impressionante, irmãos, é que, a respeito de Deus, é que a sua misericórdia de fato nos alcança, até mesmo quando nós estamos em pecado, até mesmo quando nós, no nosso sofrimento, não buscamos a Deus. Foi exatamente isso que Jesus fez quando veio ao mundo. Jesus Cristo veio para buscar aquele que estava perdido. Quando nós éramos perdidos, quando nós éramos ainda pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus, a misericórdia de Deus nos alcançou. Agar não buscou a Deus. O texto em Gênesis capítulo 16 não fala em nenhum momento em que Agar tenha buscado a Deus no meio da sua aflição. O texto no versículo 7 do capítulo 16 diz: tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te.
O anjo do Senhor aparece, o anjo do Senhor vem buscar essa mulher. Agar não buscou a Deus, mas Deus veio ao seu encontro enquanto ela estava se refrescando junto a essa fonte. E o texto nos informa que o anjo do Senhor a encontrou. E essa é a primeira vez na Bíblia que essa figura enigmática, chamada o anjo do Senhor, aparece a alguma pessoa. Embora o texto descreva essa pessoa como um anjo, nós percebemos claramente que não se trata de um anjo qualquer. Ele faz promessas em primeira pessoa. No capítulo 10 ele diz: disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei, ele diz, eu multiplicarei, o anjo diz, eu multiplicarei sobremodo a tua descendência de maneira que por numerosa não lhe será contada. Quem é que faz a mesma promessa para Abraão lá em Gênesis capítulo 12? É Deus que faz. Então o anjo diz, eu multiplicarei a tua descendência. Então não é um anjo qualquer. E de fato ele é reconhecido como Deus no versículo 13. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. O anjo é reconhecido como próprio Deus. Lá em Êxodo capítulo 3, quando essa mesma figura, o anjo do Senhor, aparece a Moisés no meio da sarça ardente, ele é introduzido como o anjo do Senhor, mas logo depois diz, Deus falou do meio da sarça. Você pode olhar lá depois. Então, eu particularmente creio que o anjo do Senhor no Antigo Testamento, não um anjo do Senhor, mas o anjo do Senhor, é uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo, da segunda pessoa da Trindade. Então, Deus aparece, Deus vem ao encontro dessa mãe sofredora, desorientada, mas orgulhosa. E a exorta a voltar à sua senhora e se humilhar diante dela. Diz, volta à tua senhora e humilha-te sobre as tuas mãos. O Senhor, quando viu Agar, ele viu não somente a aflição de Agar, ele viu o problema do coração de Agar. E ele confrontou esse problema. Ele poderia simplesmente ter focalizado no sintoma da fuga, da sede, do cansaço, da privação, da falta de direção e ter suprido as necessidades imediatas de Agar, ter direcionado ela para um local seguro. Mas Deus, quando encontra Agar, ele ataca a raiz do problema. Ele chamou, em primeiro lugar, Agar ao arrependimento. Deus não apenas mudou a direção geográfica na qual Agar estava se direcionando para o sul, rumo ao Egito, para ela ir de volta ao norte, rumo a Israel, ele também mudou a direção da vida de Agar. Quando nós sofremos, nós devemos nos guardar do modo automático de pensar que nós somos vítimas, de achar que fomos tratados injustamente, de reclamar que o mundo é cruel demais. Nós precisamos sair do modo automático da tentativa de nos livrarmos do sofrimento o mais rápido possível, tratando apenas dos sintomas desagradáveis que se mostram na superfície. Nós precisamos ser honestos com nós mesmos e avaliarmos se o nosso próprio pecado não é a causa principal da aflição da qual nós nos encontramos. A chave não é apenas nos livrarmos do sofrimento a qualquer custo, mas aprendermos sobre Deus e sobre nós mesmos, sobre quem Deus é e quem nós somos através do problema, e através desse problema também crescermos. Fato é que o nosso Deus nos encontra nas nossas aflições, mesmo quando elas são causadas por nós mesmos, e Deus vê profundamente. E Deus nos ajuda a enxergar internamente a nós mesmos, porque Deus não se contenta com uma cura superficial, em lidar somente com sintomas superficiais. Então, depois de confrontar Agar, depois de convocá-la ao arrependimento, Deus passa a confortá-la e a oferecer encorajamento. Ele concede a ela preciosas promessas a respeito do seu filho. Multiplicarei sobre modo a tua descendência de maneira que por numerosa não será contada. Concebeste, darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Embora Deus não entre num relacionamento de aliança como com Agar e com seu filho, como ele entrou com Abraão, ele promete multiplicar a descendência dela, que assim como ele prometeu a Abraão, de quem de fato Ismael era filho,
e descendente. Então Deus, em um ato muito sugestivo, também escolhe o nome do filho de Agar. Você vai chamar ele de Ismael. Quem escolhe o nome do filho de Sara é Abraão. Por quê? Porque Abraão é pai de Isaac. E aqui o próprio Deus escolhe o nome do filho, se comprometendo de tratar esse filho, de cumprir a sua promessa a ele como o próprio pai desse filho. Então Agar irrompe em louvor a Deus. Ela adora porque ele é o Deus que vê. No versículo 13 ela diz: então ela invocou o nome do Senhor que ele falava: tu és Deus que vê. Por isso disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi, que está entre Cádiz e Bered. Então ela louva a Deus, esse Deus que não está distante, mas que está perto. Um Deus que não é indiferente, um Deus que chega junto, que fala, que acode, que confronta o coração endurecido que precisa ser quebrado e que conforta um coração abatido que precisa ser fortalecido. Não importa se nós soframos injustamente, não importa se nós soframos por causa do nosso próprio pecado, não importa se nós somos nobres como Sara ou pobres como Agar, Deus vê a nossa dor. Deus não vê apenas passivamente como um mero espectador. Às vezes, Deus tem que aprofundar ainda mais a nossa dor, rasgar mais fundo a nossa carne, ferir o nosso orgulho para que Ele possa operar uma cura profunda, definitiva e não apenas superficial. Então, por isso nós podemos ter esperança. Deus vê a nossa dor. Deus vê a nossa dor e Deus age com base naquilo que Ele vê. Essa é a primeira realidade a respeito de quem Deus é, que deve nos encorajar em meio ao sofrimento e em meio à insegurança. No capítulo 21, nós encontraremos a segunda verdade. Nesse segundo episódio da história de Agar, no capítulo 21, versículos 1 a 21 que a gente leu, que é a certeza de que Deus ouve o nosso clamor. Primeiro, a certeza de que Deus vê a nossa dor. Em segundo lugar, a certeza de que Deus ouve o nosso clamor deve também nos encorajar. Prosseguindo em Gênesis, nós chegamos ao capítulo 21 e nós encontramos essa segunda parte da história. Aqui já se passaram 14 anos desde o nascimento de Isaac, desde o nascimento de Ismael, aliás. Deus abençoou, depois disso, a estéril Sara, que deu à luz Isaac, o filho com quem Deus reafirmaria a aliança feita com Abraão. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos de idade. Prova de que Deus não tarda. Capítulo 21, versículo 2 diz: Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado. Deus não tarda e Deus não falha. E aqui nós também temos a evidência de que Deus não precisa do nosso jeitinho para cumprir as suas promessas. Isaac nasceu, foi circuncidado ao 8º dia, conforme prescrito por Deus, e agora ele estava pronto para ser desmamado. Cerca de 2, 3 anos de idade era quando os bebês costumavam ser desmamados. Então, Abraão, diante dessa ocasião importante para a vida de uma criança naquela cultura, essa fase significativa, Abraão oferece um grande banquete, uma grande festa para comemorar. E é nessa festa que acontece o primeiro caso de bullying que é registrado na história, que é o bullying de Ismael, que tinha 17 anos nessa época, contra o seu irmão mais novo, Isaac, que tinha cerca de 3 anos. Então, Sara não se conforma com aquela situação. Sara, então, toma as dores do seu filho e exige que Abraão rejeite definitivamente essa escrava e o seu filho, com o pretexto de que ele irá dividir a herança, de que ele irá dividir a aliança. Novamente, Sara mostra desconfiança nas promessas de Deus, na palavra de Deus, mostra a sua falta de fé, e essa falta de fé misturada com o orgulho ferido causa sofrimento àqueles que estão ao seu redor. Abraão, obviamente, ficou profundamente abatido. Capítulo 21,
No versículo 11, o texto diz: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. A sua esposa tinha novamente colocado Abraão em um novo dilema, em que a sua esposa exigiu que ele se livrasse da sua escrava juntamente com seu filho. Abraão, obviamente, amava o seu filho. Não estava confortável de mandá-lo embora. E apesar de estar colhendo o fruto, a consequência da sua própria passividade, Deus se mostra misericordioso com Abraão e o consola nessa decisão difícil. Versículo 12 diz: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Deus reafirma que Isaque é o descendente da aliança. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Deus, provavelmente em um sonho, porque no versículo 14 ele diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, relembra Isaque, que Isaque era o descendente da aliança, que havia uma promessa firme que Deus havia estabelecido lá em Gênesis capítulo 15, com Abraão, de que Isaque seria chamado da sua descendência. Quando Abraão desconfiou: eu não tenho ninguém senão o meu servo Eliezer. Nenhum dos seus filhos ficaria desamparado. E Agar, então, com lamentos do próprio Abraão, por causa do seu filho, é mandada embora junto com Ismael. E ela, que antes sofrera por causa do seu próprio orgulho, da sua própria soberba, agora sofre como consequência dos atos do seu filho, como consequência dos atos de sua ama, da sua senhora. Então ela segue pelo mesmo caminho, talvez pensando que vai encontrar o anjo do Senhor de novo, naquela mesma situação, tentando achar aquela mesma fonte na qual o anjo do Senhor a encontrara anteriormente, mas ela acaba se perdendo no meio do deserto e tendo apenas provisões limitadas que Abraão havia lhe deixado, ela começa a se perder e a se desesperar naquele deserto, agora como consequência dos pecados do seu filho. E quantas mães, assim como Agar, sofrem por causa do pecado dos seus filhos? Algumas com filhos que se envolvem com drogas, que trazem insegurança para dentro de casa. Outras sofrem com filhos que não querem trabalhar, que ficam sugando os mirrados recursos das suas mães. Outras sofrem com a orientação sexual dos seus filhos. Ainda outras com a promiscuidade sexual de outros. Eu conheço mães que sofrem por causa de alguns desses e outros motivos, e talvez as mães que aqui estejam sofrendo por algum desses motivos, ou conheçam alguém que sofre por causa do pecado dos seus filhos. Muitas vezes parece que não há esperança, não há expectativa de mudança ou de resolução desses problemas que parecem estar além das nossas forças e de fato estão. Mas o restante da passagem renova a esperança, nos dá a certeza de que Deus ouve quando nós clamamos a Ele. A passagem continua, capítulo 21, mostrando Sara desesperada no deserto. Diz, no versículo 15, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, um pouco mais de 100 metros. Porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. E o menino também chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Os suprimentos de Agar haviam acabado. Ela não havia conseguido achar a fonte anterior para reabastecer o seu odre. Com sede, debaixo de um sol escaldante do deserto e com um filho debilitado, ela se desesperou da sua própria vida e desistiu de caminhar. E como qualquer mãe faria numa situação como essa, ela procurou dar o mínimo de conforto para o seu filho, colocando ele debaixo da sombra de um arbusto, num local seco, praticamente sem nada de vegetação, na tentativa de talvez prolongar um pouco mais
a vida do seu filho. E embora Agar se afaste para não ver o seu filho morrer, demonstrando o seu desespero, o ato dela colocar o filho debaixo do arbusto mostra que ela tinha um fio de esperança de que Deus iria resolver aquela situação. Mas, em desespero e tristeza, Agar grita e chora pelo menino, ali a pouco mais de 100 metros dele, que também grita e chora. E ambos estão pensando, não há saída, não há o que fazer, não há outra coisa a não ser nós esperarmos a morte chegar. Esse é o fim. Então Deus ouve o clamor de Ismael. E o que é engraçado é a ironia em relação aos nomes dos dois personagens aqui da história. O nome de Isaac significa o Senhor fez rir, enquanto que o nome de Ismael significa o Senhor ouve. Ismael havia tratado Isaac de acordo com o nome de Isaac, rindo dele, caçoando dele, zombando dele, e agora Deus trata Ismael de acordo com o nome dele, ouvindo ele, acudindo a ele no seu clamor. E o anjo do Senhor chama Agar, dessa vez não mais perto dela, mas do céu. O texto diz, claro, Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe falou. Ele disse. Então o anjo do Senhor agora conforta, encoraja ela com a realidade de que mesmo que Deus não pareça estar presente, mesmo quando nós percebemos a Deus distante, Deus está atento, Deus ouve. E essa é uma certeza que nos dá esperança. Quando nós, às vezes no sofrimento, nós achamos que Deus não se importa, que Deus não está nem aí, Deus não está perto, Deus não está ouvindo, ou que Ele não se importa com o nosso sofrimento. No momento de desespero, Agar havia esquecido da promessa de Deus sobre o seu filho. Talvez por causa do sofrimento a sua fé foi abalada de tal maneira que ela duvidou que Deus seria fiel para cumpri-la. Então o anjo de Deus chama a ela a agir de acordo com a palavra de Deus, que ela havia recebido anteriormente na provação anterior. Agar, você tem uma promessa da parte de Deus a respeito desse menino. Haja de acordo com essa promessa. Deus não esqueceu daquilo que Ele falou para você na outra situação em que você estava nessa mesma aflição. Levanta, pega o menino, haja de acordo com aquilo que Deus lhe falou. É comum, irmãos, muito comum no momento da aflição nós esquecermos quem Deus é. Nós esquecermos o que Deus nos prometeu na sua palavra. E é por isso que nós precisamos estar constantemente meditando na palavra de Deus, lembrando a nós mesmos das palavras, da verdade revelada a nós nas Escrituras, orando a Deus, louvando a Deus por quem Ele é, lembrando constantemente daquilo que Ele tem feito por nós. É isso que Jeremias, na sua grande aflição, faz lá em Lamentações capítulo 3. Vamos abrir lá em Lamentações capítulo 3. Se a gente começar a ler os primeiros versículos desse capítulo de Lamentações, a gente fica profundamente desencorajado. Mas a gente ganha esperança quando a gente chega mais para o final. Lamentações capítulo 3 diz: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor do Senhor. Ele está falando aqui de Deus julgando a cidade de Jerusalém por causa da sua idolatria, quando os babilônios estavam vindo para conquistar e destruir a cidade. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do Senhor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra minha mão de contínuo todo dia. Ele fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Isso aqui é um servo de Deus falando a respeito do que Deus havia feito com ele. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, os meus caminhos. Fez-me como urso à espreita, como um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Olha que
linguagem profunda de alguém, de uma pessoa em sofrimento que acha que Deus agora é seu próprio inimigo. É o que Jeremias expressa aqui na sua aflição, que ele é como um urso, como um leão que está à espreita para me atacar. Versículo 12: entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção a todo o dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Palavras de um servo de Deus. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Jeremias está se lembrando desses sofrimentos que ele de fato passou como profeta no meio de um povo que havia se debandado de Deus. E ele diz: a minha alma lembra dessas coisas e se abate. Mas olha o versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele toma uma resolução de não lembrar do seu sofrimento, mas de lembrar daquilo que pode dar esperança. E ele continua no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. E diante de tudo que ele disse, agora ele diz: bom é o Senhor não é mau, o Senhor não é meu inimigo, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Não reclame diante da sua aflição. Põe a boca no pó, versículo 29, talvez ainda haja esperança. Humilhe-se diante de Deus. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Essa é a memória que pode dar esperança a Jeremias. As misericórdias de Deus que se renovam a cada dia. E eu me perdi de onde é que eu estava. Nós precisamos nos proteger do perigo muito comum nas provações, de nos afastarmos da palavra, de nos afastarmos da oração, da comunhão com os irmãos, da adoração coletiva. A provação pode sufocar a nossa memória, cegar a nossa vista, como ela fez com Agar, como ela fez com Jeremias, como ela fez com Asaf, no capítulo 73 dos Salmos. Deus, note aqui, irmãos, capítulo 21, Deus teve que abrir os olhos de Agar para enxergar um poço de água que estava ali perto o tempo todo. Versículo 19. Abrindo-lhe os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Todos nós passamos por esse tipo de situação. Que o poço estava lá o tempo inteiro. Quando o desespero nos cega, nos impede de raciocinar apropriadamente, nós precisamos, nesses momentos, pedir ajuda. Pedir que alguém nos ajude a enxergar, a raciocinar apropriadamente. E é para isso que serve a igreja. É para isso que serve a comunhão dos peregrinos e forasteiros que mutuamente se encorajam ao longo do caminho, que se direcionam uns aos outros a lembrarem de Deus e quem Deus é, das suas muitas misericórdias. O fato é que o auxílio está ao nosso alcance. Nós muitas vezes não conseguimos ver por causa da nossa aflição. Deus é fiel. Deus não nos desampara, mesmo quando nós não o buscamos. Mesmo quando nós esquecemos.
mesmo quando nós duvidamos. Porque 2 Timóteo 2:3 diz, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Não importa se você está sofrendo pelo seu próprio pecado, não importa se você está sofrendo pelo tratamento injusto de outros, se você está sofrendo como consequência do pecado de alguém, do seu filho, o fato é que a história de Agar nos mostra que há esperança em Deus. E essa esperança é fundamentada na certeza de que Deus vê a nossa dor e na certeza de que Ele ouve o nosso clamor. Que Deus está bem ali. Há uma oração de distância. Há uma leitura da palavra de distância. Há um cântico de distância. Há um irmão de distância. Não deixe que o desespero lhe segue para os recursos que Deus nos deixou para nos auxiliar nas nossas lutas. Pai querido, obrigado por essa história maravilhosa de que o Senhor está perto, mesmo quando nós achamos que o Senhor está longe, mesmo quando nós percebemos o Senhor como nosso inimigo ao invés do nosso auxílio. Ó Deus, tem misericórdia de nós quando nós nos esquecemos da Tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, na nossa fraqueza de fé. Nos fortalece. Ainda que para nos fortalecer o Senhor tenha que nos ferir. O Senhor tenha que cavar profundamente, rasgar a nossa carne, o nosso orgulho. Ó Deus, nos fortalece na fé. Para que nós possamos ser pessoas mais apegadas à Tua palavra, aquilo que é verdadeiro. Ó Deus, nossos sentimentos podem nos trair a nossa mente, podem nos sufocar a nossa memória de quão bom o Senhor é. E a maior prova de que o Senhor é bom é que o Senhor mandou seu Filho para morrer em nosso lugar, ó Deus. Obrigado por essa tão grande salvação, ó Deus. Tudo que vem além disso, ó Pai, é extra, é bônus, ó Deus. Nós te agradecemos, porque o Senhor vê. O Senhor vê o nosso clamor. O Senhor vê a nossa dor. O Senhor ouve o nosso clamor. O Senhor está perto de nós. Nos ajuda, ó Deus, a valorizar a Tua igreja. Que o Senhor nos deu, ó Pai, nos colocou nela como membros de um corpo para auxiliarmos uns aos outros, para sofrermos as dores uns dos outros, para nos alegrarmos uns com os outros. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a fazer uso dos benefícios que o Senhor nos deu além da nossa salvação, como a Tua palavra, como a oração, como a comunhão dos santos. Ó Deus, que nós possamos nos aconselhar mutuamente, que sermos uma igreja que demonstre amor prático uns pelos outros, acolhendo uns aos outros como instrumentos do Senhor nas suas aflições. Te rogamos por essas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém.